Reencarnação existe ou não existe? Talvez você se faça uma pergunta, né? Mas esse canal não é um canal religioso, né? Não fala de Deus. Não vamos confundir, né? Religiosidade com espiritualidade, né? Esse aqui é um canal de espiritualidade, tá? E em alguns momentos nós falamos de religiosidade também, né? Quando a gente está citando uma passagem bíblica, por exemplo, um salmo ou qualquer outro versículo, nós estamos falando de religiosidade, né? Mas quando nós estamos falando da questão direta com Deus, né? E tudo que Ele criou, né? Tanto o plano material quanto o plano espiritual, principalmente, né? Estamos falando de espiritualidade. E lembrando, né? Jesus disse: o Pai é espírito. Então, portanto, espírito, espiritualidade, né? Espiritualidade vem da palavra espírito. Então, Peça por sabedoria do jeito certo e veja milagres acontecerem na sua vida. Esse é o segredo. Aqui nós abordamos, né, a espiritualidade, porque nós desenvolvemos o relacionamento íntimo com Deus, né? Então é espiritualidade, né? Citamos alguns momentos, né, as passagens, mas não é o foco, porque quando nós desenvolvemos um relacionamento direto com Deus, nós precisamos menos da leitura, né, da Bíblia, porque Deus te orienta diretamente, porque a Bíblia em alguns momentos serve como uma orientação, mas muitas vezes como um livro de história, né? Quer conhecer a história de Deus interagindo com Gideão, por exemplo, né? Como é que foi, né? Acaba sendo um livro de história. E Deus, a gente vê na Bíblia que cada um foi de maneira diferente, né? Deus interagiu. Então, ele interage com você de uma maneira diferente do que ele interagiu com aqueles que estão na Bíblia, né? Por isso que precisamos ter esse relacionamento direto com Deus e ouvir Ele, né? As pessoas, mas eu converso com Deus. Tudo bem, você conversa com Deus. Você ouve Ele. Uma coisa é ser um monólogo, né? Você falar com Deus e você não ouvir Deus, né? Tem que ser um diálogo, né? Você falar e Deus te responder e você ouvir Deus, né? De várias maneiras, né? Por audição, coração, mente, né? Aquela voz na mente, voz no coração, a voz no ouvido, literalmente. Sinais, né? Vários sinais Deus dá, né? E nós nos aprofundamos nesses sinais dentro das aulas da formação Obtendo a Sabedoria Divina. E algumas pessoas que já fizeram, né? Falam, nossa, agora eu percebo Deus me respondendo, antes eu não percebia. Porque muitas vezes as pessoas acham que, né, que Deus vai responder através só de você ler ali a Bíblia, né? Mas não, Deus responde diretamente você. Às vezes ele usa sim a Bíblia para te dar a resposta, como já usou várias vezes comigo, e já falei isso no vídeo anterior, né? No vídeo de Jesus é Deus, né? Então, Deus usa outras pessoas também para te dar a resposta, mas tem a diferença, né? Quando Deus realmente usa uma pessoa ou não. Você também tem que saber diferenciar quando é uma pessoa. Aquela resposta que uma pessoa traz para você pode ser a resposta que você queria ouvir. Aí você fala, nossa, foi Deus. Mas nem sempre, tá? Nem sempre. Então, tem que saber distinguir quando é Deus que está te dando a resposta através de uma pessoa. Mas então vamos lá, né? A pergunta é, existe reencarnação? Existe reencarnação, com certeza, tá? Mas por que Jesus morreu por mim, né? Não faz sentido, né? Esse é o ponto que as igrejas colocam, né? Se existe reencarnação, não faria sentido Jesus ter vindo. Mas vamos lá, né? Jesus veio para nos redimir junto ao Pai, né? Nos reaproximar do Pai e nos retratar com o Pai do pecado original, né? Do pecado original, pecado de Adão e Eva, né?
Então, naquele momento, né, que teve aquele pecado, né, uma transgressão, né, eu prefiro ofensa contra Deus ou transgressão do que pecado. Então, quando houve aquela transgressão, né, que é algo mais grave do que ofensa, Deus disse que, né, para curar aquela transgressão, teria que ter um cordeiro perfeito, né, que mais de tantos mil anos depois, ele enviou, né, seu filho, nosso irmão, para nos redimir com ele, né, do pecado original. Tá? E depois, né, foi sendo acumulado vários pecados, várias transgressões contra o Pai, que aí o Pai ficou em silêncio, né, com a humanidade. E aí foi nesse momento que Deus falou, né, vou enviar meu filho, seus irmãos, o irmão de vocês, né, para a Terra, para vocês se reconciliarem comigo, ou eu me reconciliar com vocês, ou eu permitir que vocês se reconciliem comigo, né? Então Jesus veio e redimiu, né, o pecado original. Mas a sua alma tem os pecados próprios, né? Não o pecado original, né? Não tem mais, foi apagado. Mas você tem os seus pecados próprios, né? Que você vai cometendo, suas transgressões contra Deus, né? Suas ofensas. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, tão amor pleno, né? Infinito, que além de enviar Jesus para, né, apagar o pecado original, ele nos permite termos várias oportunidades de apagarmos as transgressões, né? Os pecados. Então, primeira vez que a nossa alma vem e comete várias situações, né, que não agradam a Deus, essa alma retorna, né? Não para o reino, né? Não para o reino. Só entra para o reino quem realmente atinge a plenitude, né? Então, essa alma, ela em algum momento vai retornar como uma segunda oportunidade para ela corrigir o que ela fez de errado na primeira, né? Só que acontece, a alma não sabe disso, né? Nós não sabemos o que nós fizemos de errado na anterior. Existe como saber, tá? Existe a maneira, o caminho, Deus nos permite ter um caminho para identificarmos, né? E podemos retratar, né, essas ofensas que nós cometemos. A nossa alma, né, melhor dizendo, né? Minha alma na vida anterior, na encarnação anterior, não foi Tábio, né? Foi outro. Ou outra pessoa, né? Então, e aí o que acontece? Você tem a oportunidade de corrigir. Porém, muitas vezes a pessoa duplica, né? Acaba aumentando ainda mais as ofensas, mas ainda mais os desagrados, as ofensas contra o Pai, né? E acumula, né? Aí Deus permite mais uma vez. E aí tem pessoas que em algum momento ela percebe, né? Que ela, opa, eu tenho que corrigir, eu tenho que ser uma boa pessoa hoje, uma pessoa plena, né? De acordo com a vontade de Deus, a vontade do Pai, do Criador. E aí ela dá o primeiro passo, né? Opa, estou me iluminando, vamos dizer, né? É um termo muito utilizado hoje, estou me iluminando, estou percebendo, estou expandindo a minha consciência, né? Outro termo também muito utilizado. Então, assim, você, a pessoa que nessa vida, ela entende que ela tem que fazer as coisas boas, as coisas para agradar a Deus, agradar o Pai, ela, em algum momento, ela vai ter a luz. Ela vai falar, tenho coisas lá atrás também para... Isso vai vir, né? Vai vir para ela. Tenho coisas lá atrás para acertar, né? E ela vai buscar, muitas vezes, né? Nem sempre vai, mas muitas vezes vai querer buscar e corrigir. Ela pode ainda corrigir uma boa parte, né, de tudo que ela fez nas outras encarnações, ou não conseguir, porque depende do tempo, né, que vai estar por aqui ainda. Às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo de conseguir apagar tudo, né? Mas já foi um grande passo. E na próxima encarnação, ela vai poder ter a oportunidade de
manter o que ela adquiriu nessa vida, né, nessa encarnação, e tentar pagar o restante que ainda faltou, né, até o momento dela realmente ganhar o direito de ir, né, viver uma vida plena aqui, obediente a Deus, né, coração puro, coração bom, e aí apagando tudo que ainda faltou lá atrás, né? Aí ela apaga, aí ela consegue ir para o reino, né? Entrar no reino do céu. Mas isso vai ser eterno? Nossa, então quer dizer que pode errar à vontade? Então, assim, o problema de errar à vontade é, muitas das vezes, né? Quando se erra, a próxima encarnação, a pessoa vem com um fardo muito pesado, né? Ela pode vir com vários problemas, questões de saúde, ela pode vir com problemas de condições, né, de financeiras, e etc, né? Então, o certo é fazer certo, né? Já diz a palavra ser certo, né? Ser justo, ser bom. E, então, assim, o problema de a pessoa diz que ela vai fazer tudo de aproveitar a vida, porque se ela errar, na próxima ela conserta. Mas na próxima fica muito mais difícil, né? Porque ela vai ter que consertar dessa vida e da próxima, né? E na próxima pode ser que ela venha numa situação bem mais difícil de ela resolver. Então, isso vai ser eterno? Não sabemos, né? Não sabemos. Existe, né, o que está na Bíblia, né, que é o Apocalipse, né, que seria o fim dos tempos, né? O que seria o fim dos tempos? Jesus teria, né, uma segunda missão, né? A primeira foi, né, nos reconciliar com o Pai, apagar o pecado original, e uma segunda missão que seria o julgamento, né, como juiz, né? Ele como juiz. O Pai vai dizer para ele quem é os absolvidos, né? E ele que vai dar a sentença, né? Ele como juiz vai dar a sentença, mas é o Pai que faz o julgamento, no fundo. Então, se acontecer dessa maneira, né, de fato ter o fim dos tempos, o julgamento final, naquele momento as almas que, né, evoluíram, apagaram todas as suas transgressões contra o Pai, a nossa transgressão original já foi paga, né, por Jesus, pelo sangue dele. Mas, como eu disse, temos as transgressões da nossa alma, né? Então, aquelas pessoas que apagarem todas as transgressões, todas as ofensas junto ao Pai, né, e não só isso, cumprindo as suas missões, né, em cada encarnação ela tem uma missão que, além de pagar o seu pecado, as suas ofensas contra o Pai, ela também tem que cumprir uma missão, né? Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre questão de missão, né? É o mesmo que Jesus, por exemplo, veio, adorava o Pai, obedecia ao Pai, e na hora que ele falou, que ele chorou, né? Ele chorou e suou sangue, né? Que ele falou: Pai, afaste esse cálice de mim. Se ele não tivesse completado aquela frase, né? Que depois ele diz, né? Continuando, mas seja feita a tua vontade. Se ele tivesse parado só na primeira parte, Deus teria tirado, né? Não ia permitir que ele passasse pelo que ele passou, mas ele não teria cumprido a missão dele, né? E provavelmente não estaria sentado à direita de Deus Pai, né? Sentado à direita do Pai. Então, precisamos cumprir a nossa missão também, né? Além de não cometer ofensas com o Pai, contra o Pai, né? Transgressões, pecados, né? Precisamos cumprir a missão. Tudo isso feito, né? Cumprimos as missões, apagamos nossas transgressões, como Jesus fez na nossa transgressão original. Aí, nesse julgamento, nós vamos retornar ao reino, né? Vamos entrar ao reino do céu. E aqueles que não cumprirem, não tiverem com a alma, né, plena, Deus é quem sabe o que ele vai fazer, né? Não vou entrar nesse detalhe, porque não é. A gente sabe que não vai entrar no reino, né? Mas o que Deus vai fazer, cabe a ele, né? Pode ser que não tenha o juízo final, né, o fim dos tempos, não tenha o Apocalipse, e Deus permita que
esse ciclo, né, de cada um evoluindo até chegar ao ponto de conquistar o reino, né, fala, poxa, eu tenho que aprender a pagar todas as minhas transgressões, nem que a pessoa tenha que reencarnar mais 10 vezes, né, pode, né, tudo é a vontade do Pai, é Ele que decide, né, Ele pode decidir, falar, não vai ter fim dos tempos, essa reencarnação vai ser eterna até as pessoas poderem concluir de fato, né, e conquistar a entrada no reino, né, pode ser, né, isso, é o Pai que decide, é Ele que manda, né, Ele sabe tudo, né, então é isso, tá, então reencarnação existe, e a Escola Sabedoria Divina ajuda nesse sentido também, você descobrir as suas questões anteriores, né, das suas encarnações anteriores, para você apagar, e também a questão do cumprimento da sua missão de alma, tá bom? E o principal de tudo, né, é adorar o Pai. Esse é o fundamento da Escola Sabedoria Divina, né? Os dois pilares. Temos duas bases, né, que eu chamo assim, são dois triângulos. Um é adorar o Pai, a primeira ponta lá de cima do triângulo, adorar o Pai. Na ponta de baixo, do lado esquerdo, obedecer o Pai. E na ponta do lado esquerdo, missão da alma, né? Esse é uma das bases da sabedoria divina, né? Da Escola Sabedoria Divina. E temos dois pilares principais, né? Que é não é um triângulo, na verdade, são dois itens, né? O primeiro é: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito, né? Como Jesus diz. Essa frase é o primeiro item da pirâmide, né? Que é adorar o Pai. Né? Vem de Jesus, né? Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito. Então, essa frase, ela está no topo da pirâmide. O adorar, né? E a segunda frase, né? Que também diz, e no mesmo momento ele disse essas duas frases, foi para a Samaritana, ele diz: todos serão ensinados pelo Pai, né? Quem aprende ouve dele. Então, o obedecer e cumprir missão de alma vem dessa segunda frase. Todos serão ensinados pelo Pai. Quando você é ensinado pelo Pai, diretamente por Ele, você consegue obedecer com maior facilidade, com amor, né? Sem imposição. E você também consegue cumprir a sua missão de alma, porque você está aprendendo direto dele como cumprir a sua missão de alma, né? Então é isso. Siga no Instagram, né? Instagram é escola.sabedoria divina, tudo junto. E nós teremos live, né, toda semana, todas as sextas-feiras. Pode ser que algum dia faça ao final de semana. E essa live é referente a uma pré-aula, né, para a formação, obtendo a sabedoria divina. E por que tem essa pré-aula? Justamente para você ter uma noção maior, né, do que é a formação e você ver se faz sentido para você, né? Então, para que você não conheça, né, a formação e fala, nossa, não é dessa maneira que eu vejo, não é dessa maneira que eu me sinto bem, né? E aí na pré-aula você já tem essa visão, né? E vai já para as aulas, né, com maior entusiasmo, né, com maior vontade. As aulas, né, da formação, existe o módulo iniciante, são 5 aulas, né, cada encontro, todos os encontros são ao vivo, né, de 2 a 3 horas cada encontro. Tem o módulo intermediário, que é mais ou menos um mês depois do iniciante, e que aí vai ser de 1 a 2 encontros, né, também mais ou menos 2 a 3 horas, e um módulo avançado, né, também depois de um tempo que concluiu o módulo intermediário. Aí faz módulo avançado, né, também 1 a 2 encontros, de 2 a 3 horas também cada encontro, né. Fiz o iniciante e não quero fazer os demais, não tem problema, né, não tem uma dependência. No módulo iniciante você vai entender tudo, e no módulo intermediário e avançado é realmente para aprofundar, né, mas sem rituais,
complicado, ou religiosidade, leis, regras, né? É uma coisa bem leve, uma coisa bem gostosa, né? Porque tem que ser dessa maneira, né? Deus é leve, né? Deus é simples. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus continua com você, tá bom? Até mais.